Rafael Morato Zanato, sou historiador, né, do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, o núcleo que o professor Carlini desenvolveu nos anos 80, né, e me incorporou em 2013, me deu a oportunidade de ampliar, né, uma série de estudos que eu estava realizando sobre o discurso médico brasileiro e estrangeiro sobre a cannabis. E particularmente pensando na função do historiador, qual é a função social do historiador, que eu venho aqui hoje trazer um pouco da história da medicina, né, como que a cannabis foi sendo tratada ao longo dos anos, né, dos séculos. Os registros médicos eles remontam da China, mas não cabe a mim realizar um grande panorama em 15 minutos. Então, apelando para a arbitrariedade das minhas próprias decisões, eu decidi, então, começar no século XIX, que eu acho que é mais interessante para a gente entender, né, o que acontece hoje e o que acontecia antes, né. Geralmente, quando a gente pensa em progresso, né, em desenvolvimento, né, quando a gente vê o caso das crianças com epilepsia, né, a Annie Fisher, a Clarion, Carvalho, né, a gente fala, nossa, que bom que a medicina desenvolveu, né, as coisas estão andando, né, o progresso, né. Mas a gente se pergunta, como que essas coisas eram tratadas antes, né? Antes eu não digo há 10 anos, há 20 anos, eu digo há 100 anos. Né? E era justamente com cannabis. Né? Em 1842, o médico O'Shaughnessy, o médico da Rainha Vitória, né, ele já propôs, em 1842, o uso da cannabis índica para o tratamento de convulsões. Né? Aí a gente pega e fala, poxa, 1848, o que aconteceu? Né? Se perdeu isso? Daí a gente vê de novo. O Dr. Sinclair, da Filadélfia, né, ele vai, então, fazer uma análise clínica de 2 casos, do Joshua, de 10 anos, e da Sarah, de 17. O Joshua, ele, em 1872, ele tinha, por exemplo, 5 convulsões noturnas. Né? Ele tinha paralisia no lado esquerdo do corpo, né, e ele era tratado com bromato de sódio. Né? Esse bromato de sódio ele deixava ele muito mais violento, irritadiço, né, porque não havia algum efeito. Né? Ele produzia também uma série de efeitos colaterais, né, como prejuízo dos rins, por exemplo, né, insuficiência renal. Né? Após 2 meses com esse tratamento, o Dr. Sinclair resolve mudar o foco. Né? Falou, não, vamos usar, né, outra coisa, e insere a cannabis índica no tratamento do Joshua. Em 2 semanas, as crises zeram. Né? Ele recobra o movimento do corpo. Em 2 meses, a saúde dele já está em outro nível. Ele está muito menos irritadiço. O estudo clínico diz que até a sua disposição, né, ele retrata como se houvesse uma melhora moral, né, ou seja, uma melhora no comportamento, uma melhora porque, obviamente, uma pessoa que sente dor, do mesmo modo que uma pessoa que sente fome, né, ela sofre uma profunda irritação e é muito difícil ela conter, né, isso. Após o emprego de 6 meses da cannabis, de 2 meses, com melhora nesse quadro, e 6 meses, há ainda manutenção de 0 convulsões. Né? 6 meses de uso de cannabis, 0 convulsões. Né? O que ocorre depois disso? Poxa, devemos ter curado, né, o Joshua. Né? O Joshua, então eles interrompem o tratamento do Joshua e as crises retomam, né, com a mesma intensidade do que anteriormente. Algo que os pais que estão aqui sabem muito mais do que eu, então não cabe, né, falar isso, mas já se sabia disso. Né. No caso da Sarah, ela tinha 19 anos, 3 crises diárias. Né. Ela fazia tratamento com quinina e também com bromato de sódio. Né, sofria das mesmas coisas e também, por ser um pouco mais adulta, ela ainda apresentava um quadro de depressão. Né, de depressão, melancolia, né, eles tratam como melancolia. Né. Nesse quadro, né, da Sarah, de 19 anos, então se ministra a cannabis e ocorre a mesma coisa, inclusive a melhora, né, no quadro de depressão, no quadro de melancolia que havia sido diagnosticado.
ao lado da redução de o que o médico chama de impulsos suicidas, né? Ou seja, a pessoa levava uma vida, né, muito insalubre, né? Isso passava pela sua cabeça, né? A gente pega outro caso recente, né? Então vemos, né? Já se sabia, né? Lá grande volume de estudos, né? Não com a metodologia científica moderna, né? Já apontavam para os benefícios terapêuticos da cannabis, sem a gente levar em conta os saberes tradicionais, indígenas, né? Que também já conheciam através do contato com a planta no Brasil, né? E em outros países. O caso que o Dr. Dartil Xavier, né, o professor da Unifesp, nos últimos anos tem dado relevância, é sobre o emprego da cannabis para redução de para redução de uso abusivo de outras drogas, né, o controle, né, ele nem usa mais o termo dependência, né? Então a gente fala, nossa, poxa, então substituindo o crack, por exemplo, pela maconha, a gente pode provocar uma certa melhora no estado de saúde desses usuários problemáticos, né, e a longo prazo eles podem, inclusive, como o estudo apontou, deixar até de usar a cannabis, né, ou seja, um meio intermediário, né, um processo intermediário de redução de danos. Daí a gente vê, nossa, mas que estudo brilhante, né? O que ocorre, né? Daí a gente vai lá de novo na história, por isso que a história é muitas vezes cruel, né? Ela acaba com todas as nossas ilusões e sonhos. O Dr. Mattinson, né, do Canadá, de Nova York, esse trabalho está publicado numa Gazeta Médica canadense, em 1878, ele prova que a cannabis índica é um ótimo medicamento para tratar o uso abusivo de ópio, né, principalmente no processo, né, quando o usuário está com abstinência, né, ele sofre crises de delírios tremens, né, muita dor, né, muita irritação, né? E então ele faz um estudo, né, ele compara um estudo bastante interessante, que acho que o pessoal todo mundo da redução de danos deveria ler esse estudo, porque em 1878 ele já compara um método de tratamento pautado na abstinência a um método pautado na redução gradual, a partir do emprego da cannabis, né? E ele percebe que o método que pregava abstinência e usava como medicamentos bromato de potássio, óleo de castor e também quinina, né, traziam sérios problemas, poderiam provocar até lesões do coração, do modo como ele descreve isso, né? Então, a cannabis ela vai ser empregada, né? Nesse estudo já não aparecem os nomes, né, dos usuários problemáticos de ópio, né? Mas assim há também a redução dos delírios tremens, abstinência, a redução de impulsos suicidas, de depressão, né, de dor, né? Uma série de benefícios que vão então participar desse tratamento, né? Ou seja, um tratamento que seja mais efetivo e que reduza o impacto na saúde, né, do paciente, que eu acho que é o que interessa aos médicos e a quem se preocupa com as questões da saúde, né? Então, ótimo. No século XIX, então, já havia, né, de certo modo, essa expertise presente, né? No final do século XIX, a coisa começa a mudar. Tem um trabalho do Thomas Ireland que ele vai fazer um estudo com pacientes, né, levantados em um manicômio na Índia, um manicômio na Índia, né, com esses pacientes. Ele vai levantar as histórias desses pacientes, ele vai mostrar que o fato de eles fumarem muita maconha vai estar relacionado diretamente aos crimes que eles cometeram, aos atos sexuais perversos, a diversas questões que estão mais associadas aos seus próprios quadros clínicos, né, do que ao uso das substâncias, né. Mas o fato de que essas pessoas consumiam maconha, né, esse fato ele é usado então para ampliar uma campanha, dar início a uma campanha de combate contra a cannabis. Então ela deixa de ser especificamente um medicamento, né, uma terapia capaz de participar da qualidade de vida, e se transforma em um veneno, e um flagelo da humanidade,
Esses são os termos com os quais a cannabis vai ser tratada no final do século XIX. Há um grande estudo de uma comissão inglesa, né, que vai analisar o consumo de maconha em 1893 e 94, né, nas colônias inglesas, né, Índia e a Birmânia, as outras regiões, o Paquistão, o Nepal, né. E esse estudo ele é composto por 300 médicos, que eles vão fazer um levantamento com 1.500 usuários de maconha. 1.500 usuários de maconha. Qual a constatação desse estudo gigantesco, enorme, tem 2.000 páginas o estudo. Eu confesso que li só a conclusão, né? E esse, inclusive, até pela própria qualidade do manuscrito, né, que estão um pouco a qualidade gráfica, né, um documento de 120 anos, ele se deteriora um pouco se não for bem preservado, é o caso. E esse estudo aponta que não encontrou nenhuma questão que pudesse relacionar a cannabis com violência, com morte, com doenças, com distúrbios mentais. Mas é um estudo de saúde pública que chega um pouco tarde, né? Ele perde um pouco o bonde da história, porque já, então, impulsionado pela formação da indústria farmacêutica, mais interessada nos alopáticos do que nas terapias tradicionais, né, os extratos, os saberes ancestrais, né, há, então, toda uma formação, né, de profissionais de saúde, médicos, farmacêuticos. Temos aqui vários colegas dessas classes, né, mas, assim, na própria formação dessas classes médicas, né, farmacêuticas, né, há a participação direta da ampliação do uso de medicamentos alopáticos, que vão fazer parte de um processo de globalização das terapias. E esse processo de globalização das terapias, impulsionado com a Primeira Guerra Mundial, né, que se forma os grandes mercados. Se a gente olhar as revistas dos anos 20, a gente vê como a aspirina domina as propagandas, né? E ao passo que há enormes campanhas sobre o vício de negros, incultos, ignorantes, né, dos vícios, né, ou seja, no Brasil é uma questão racial, nos Estados Unidos é uma questão racial, não é uma questão de hábitos, de comportamentos, né? Então, isso tudo participa da formação e da ascensão política da classe médica nas decisões da sociedade brasileira, assim como ocorre com os advogados, né, assim como ocorre com a classe jurídica, né. Isso aí, então eles vão ter gazetas, né, o Brasil Médico, né. A antropóloga Lilia Moritz Schwartz fez um belíssimo estudo chamado O Espetáculo das Raças, onde ela já aponta algumas diretrizes que podem ser exploradas, né, sobre esse tema. O que ocorre é que, ao final dos anos 20, né, essa classe médica, né, que prioritariamente, né, assim como os engenheiros e os advogados, participavam e atuavam sob a perspectiva do eugenismo e de uma perspectiva sanitária, né, eles, então, partem do combate a pragas e doenças como a malária, como a febre amarela. Eles mudam o foco, porque eles são tão bem-sucedidos no combate a essas doenças, que eles perdem em si a razão de ser, né? E a partir do Nina Rodrigues, que temos que é um professor de medicina, né, da medicina e direito, né, da Universidade da Bahia, né, ele vai, então, um dos introdutores das ideias do Cesare Lombroso e da medicina legal no Brasil, né? Mas talvez o nome mais importante entre esse conjunto de nomes, né? Então ele vai trazer a perspectiva eugênica com mais força, focada nos comportamentos. E aí temos a ampliação de sistemas de manicômios judiciários. Eu tenho aqui, estou marcando. Nossa, ganhei 5 minutos. Temos a formação de redes de manicômios judiciários, como a Daniela Arbex, que é uma autora, escreveu belíssimamente no seu livro O Holocausto Brasileiro, né? Então, mostra como esse aparato opressivo, a formação do sistema prisional, dos manicômios, né, ele faz parte de um processo de afirmação desse setor médico-jurídico da sociedade brasileira, né? Em 37, a maconha é proibida no Brasil em 38, mas
ainda é necessário formar comissões de combate ao uso, né? Surgem as comissões estaduais, né? Depois se transformam em comissões federais, né? Temos aí o Roberval Cordeiro de Farias à frente, né, da Secretaria Nacional de Educação Sanitária, né, que vai promover campanhas contra, e eles vão, então, alargando esses instrumentais de intervenção no comportamento, nos hábitos da sociedade, a tal ponto que, em 46, há a Convenção de Salvador, em que eles tomam decisões nacionais que vão cada vez mais asfixiando o uso cultural da cannabis, né? O uso tradicional, cultural, terapêutico, né? O uso que se tinha até então, né? E uma série de médicos vão participar desse processo. José Luceno, diretor do Manicômio Judiciário de Pernambuco, vai introduzir no Brasil o conceito de pseudo-alucinação, né? O Garcia Moreno vai associar o uso da maconha aos assassinatos, né? Em um texto chamado Maconha, Vício Assassino, né? Então ele vai dizer, né, que um maconheiro, né, embriagado, ele é capaz de subir um alto muro e entrar por uma janela, né? O Rodrigues Dória, não, o Roberval Cordeiro de Farias e o Irabuçu Rocha, o seu sucessor, ele vai dizer que a maconha é o flagelo da humanidade, que ela acaba com todos os sentimentos que nobilitam o ser humano, né? Ela torna o indivíduo insensível à prostituição da mãe e da filha, ao assassinato do irmão, umas coisas assim muito piegas, sem falar na apropriação de uma mitologia que vem do mundo árabe, que é os cavaleiros rachachins, né? Que eram cavaleiros, né, usuários de maconha, que faziam atentados contra lideranças cristãs, né? Mas a gente vê nesse panorama e fala, nossa, mas o que né? De onde eles estavam tirando isso, né? E você analisa o procedimento científico que eles adotaram para produzir esses dados, você fica horrorizado, porque é uma ficção, né? São ficções, não tem... Qualquer médico que lê aquilo vai, sabe... De certo modo, dialoga com os médicos do período, mas de certo modo não. Mas a gente pensa, poxa, mas todos eram proibicionistas? Não, não. O Jaime Regalo Pereira publica um trabalho premiado em 44, na Universidade de São Paulo, onde ele vai mostrar que a maconha não é responsável por comportamentos violentos, não, é o próprio indivíduo, né? As substâncias lidam com o que o indivíduo é, e não ela provoca esse tipo de coisa. O folclorista, antropólogo, cientista social, Alceu Maynard Araújo, vai fazer filme. Vai fazer um filme em 53 e vai escrever um apêndice no livro Medicina Rústica, onde ele pretende convencer os médicos dos potenciais terapêuticos da cannabis. O José Ribeiro do Vale, que foi o professor do Elisaldo Carlini, né, ele vai propor um estudo em 1958 do uso da cannabis medicinal. Vai ser barrado. E é com lamento que a gente recupera nos depoimentos dele que 12 anos após a questão se torna mundial. E aí o professor Carlini começa, nos anos 70, a estudar maconha, violência, o uso da maconha para epilepsia, né? E aí tem toda uma produção de literatura brasileira que vai ser muito importante para o desenvolvimento dos estudos a nível global, principalmente com a participação do professor Carlini no estudo do Rafael Mechoulam, da Universidade Hebraica, em Israel, né? O Mechoulam é o primeiro a sintetizar, né, o tetraidrocannabinol, identificar e sintetizar o tetraidrocannabinol, né? Então, o que eu queria dizer, em suma, e entendendo que o meu tempo se esgota, que as questões elas se transformam ao longo do tempo e elas se transformam geralmente a partir da política, né? É da política. E é por isso que a gente, né, que os interessados no uso da cannabis medicinal, ou no uso recreativo, ou nas formas mais plurais de uso, né, eles devem desenvolver essa perspectiva política de participação dos debates, das questões, no convencimento. Não é possível se isentar, né, diante dessas questões. Elas são móveis, elas se transformam. Então, é mais ou menos isso que eu queria dizer. Não significa que as coisas estão melhorando, que a ciência está avançando. Não é isso. Isso é um falso problema, né? Isso é um falso problema. A questão é que a gente precisa se mobilizar, né, e fazer valer os nossos direitos, né? Quando eu comecei o ativismo, eu era um usuário recreativo.
o tempo passa, 15 anos se vão, e hoje eu tenho um monte de amigos, de familiares que se transformaram em usuários. Muitos deles já morreram, né? Então, acho que é muito justo e legítimo. Um dos slogans do movimento canábico é cannabis medicinal. Não espere precisar para apoiar. Muito obrigado.